Olá, meus irmãos, como vocês estão? Meu nome é Carlos. Estarei com vocês aí nos próximos meses, para que a gente possa compartilhar um pouco do nosso conhecimento junto com vocês. O tema abordado nos nossos encontros junto com outras pessoas será o outro lado do véu. E o que que a gente fala nesse outro lado do véu? Esse outro lado do véu a gente vai tentar abordar o que está no invisível, no que a gente não tem conhecimento, porque nem todos têm a clarividência, nem todos têm a audiência, que são os recursos que são mais propensos a alguns médios e que nós gostaríamos de ter, mas às vezes não temos. Outro lado do véu, a gente vai ver a gênese da alma, a verdadeira matrix, as leis e as manipulações a que estamos sujeitos, muitos outros temas ocultos ou tabus, mas que estão diretamente ligados com a nossa evolução rumo ao Criador, porque muitas coisas estão ocultas e nem todos têm acesso a elas. Na nossa abordagem, que a gente fará de uma forma universalista, a gente não foca em dogmas nem religiões, pois esse estudo do outro lado, esses dogmas e religiões, eles não existem. Do lado de lá, todos são iguais e não tem doutrinas. Também não vamos focar aqui o lado moral e filosófico das leis divinas, pois nosso querido amigo já nos traz este lado com grande maestria. Então, buscaremos ver pelos olhos da ciência os mistérios ocultos, pois tudo no universo é regido por leis claras e imutáveis. E aqui a gente vai tentar abordar um pouco destas leis. Mas antes da gente começar os nossos estudos, os nossos encontros, a gente precisa lembrar do que a nossa amiga Helena Blavatsky falou há muitos anos atrás. A verdade não é para todos, mas apenas para os que estão prontos. O que que isto significa? Significa que talvez vocês escutarão, verão coisas que vocês não concordam. Tudo bem, não tem problema, tá tudo certo. Cada um no seu tempo. Quando cada um está preparado, a verdade vem e ela é perfeitamente entendida. Até lá, cada um fica com aquilo que acredita, porque as verdades são relativas e ninguém estará apto a absorver novos conhecimentos enquanto ainda não estiver no nível espiritual de desenvolvimento para que isso ocorra. Então, vamos pegar dentro desse nosso estudo, começando a falar um pouquinho da Matrix, né? Para quem se lembra daquele filme famoso, filme Matrix, que teve várias versões, um, dois e três, a gente tem lá o nosso amigo Neo que se viu numa enrascada quando ele sabia que existia alguma coisa a mais do que aquilo que ele realmente tinha acesso, e um dia ele foi defrontado com a escolha de querer ou não querer conhecer a verdade, onde ele poderia tomar uma pílula azul, uma pílula vermelha, e dependendo dessa pílula, ele seria levado ao conhecimento da verdade, mas ele foi avisado que uma vez conhecendo a verdade, aquilo não teria mais retorno para ele. É exatamente isso que acontece aqui com a gente. Uma vez que vocês sabem a verdade, o que que está no lado oculto, que não nos é passado, vocês também não conseguirão mais ver as coisas da mesma forma. E, para nossa surpresa, o nosso amigo Neil, ele resolveu, né, de forma corajosa, tomar a pílula e saber o que tinha do outro lado. Bom, não era nada do que ele esperava, era muito além do que ele esperava. Ele descobriu que ele vivia no mundo que era uma verdadeira fantasia, que era um mundo onde ele era totalmente manipulado para que acreditasse em certas coisas, de forma que um sistema chamado Matrix pudesse utilizá-lo como fonte de energia para o funcionamento dela. Exatamente o que acontece no nosso mundo e a gente vai entender por quê nestes nossos encontros. Uma vez desperto, vocês
começarão a ter acesso cada vez a mais e mais informações. Estas informações que vocês receberão, elas estão de acordo com o nível de entendimento para o qual vocês estão preparados. Cada um vai absorver esses conhecimentos, essas informações de uma forma diferente. Então, como nós falamos, o nosso amigo Neil tomou lá a pílula, mudou para uma outra dimensão, que era a dimensão real, controlado pelas máquinas. Bom, isso a gente vai mostrar como que, de fato, a gente faz um paralelo da ficção com a nossa vida real. E a gente, então, dando início aos nossos estudos, vamos falar um pouco da gênese da alma, como que a alma evolui. A gente vai falar um pouquinho de uma maneira bem resumida, sem entrar em muitos detalhes, porque o nosso tempo aqui também é muito curto. Então, a alma evolui do átomo ao anjo. Existem fases intermediárias, reinos intermediários, níveis intermediários, divididos em formas diferentes para cada universo, para cada galáxia, para cada planeta. Mas, para não delongar muito, vamos nos limitar a poucas fases da nossa evolução e vamos nos limitar ao planeta Terra na terceira dimensão. A gente tem no universo o átomo, que é uma energia criada por Deus Pai e Mãe. Essa energia, ela é uma energia pura, que ela também, a energia evolui assim como nós evoluímos. Essa energia mais evoluída do átomo puro, ela pode ir para o reino mineral, que não tem consciência nem ciência de nada, não tem sentimento, mas tem uma energia. Depois a gente evolui, essa energia evolui para o reino vegetal, que é um reino que tem uma senciência relativa, não é igual a dos animais, tem algum sentimento, mas não tem ainda consciência, né, do que seria. Depois de mais alguns bilhões de anos, a gente evolui aí para o reino dos protozoários, que são células únicas, acéfalas, e depois vão se multiplicando, vão aumentando a complexidade do reino animal, passando aí pelos crustáceos, depois passando pelos peixes, pelos primatas, e aí dos primatas a gente vai evoluindo até chegar no homem. O homem também continua sua evolução e vai adquirindo várias e várias conhecimentos, aprendizados, lições, melhorando de forma moral, amorosa, em conhecimento, até chegar no anjo, que seria o espírito mais elevado. E isso, lembrando, é uma simplificação. Bom, então, vamos pular todos os outros reinos, vamos falar da alma hominal. A alma hominal, criada por Deus Pai e Mãe, que vai habitar aquele invólucro, que são aqueles corpos que nós vimos no slide anterior da evolução da energia, né? Então, a gente já vai pegar um corpo evoluído, que é um corpo hominal, e vai colocar lá dentro uma alma, que seria a essência do nosso ser criado por Deus Pai e Mãe. A alma, ela é dividida em muitos eus que nos influenciam, em muitas facções. Então, vamos supor uma alma inicial criada por Deus Pai e Mãe, aquela centelha divina. Essa centelha divina colocada em um corpo hominal, que vai evoluindo, vai passando por suas reencarnações, por suas experiências, aprendizados. Ela inicia lá na terceira dimensão, como nós estamos hoje, vai tomando conhecimento, a cada conhecimento, evolução, ela vai subindo de dimensão, dimensão que é uma coisa que nós falaremos mais à frente. Ela chega na quinta, na sétima, e vamos imaginar uma alma que já está evoluída lá na décima dimensão, que a gente chamaria de eu superior, e vamos imaginar que ela queira se evoluir mais rapidamente. Como que a gente poderia fazer? Imagina que a gente queira fazer 3 cursos superiores, direito, medicina, economia, e a gente tem um tempo curto, ou a gente quer diminuir esse tempo dessas faculdades. Se a gente pudesse entrar numa máquina, subdividir esse nosso corpo em vários clones e cada um fazer um curso e depois os clones voltar para a máquina, se unir novamente
e unificar o conhecimento, isso seria uma coisa otimizada e muito mais rápida. E a alma funciona da mesma forma, ela vai se dividindo em fractais. Cada fractal começa a sua evolução em um planeta, em um universo, em um local, e esses fractais também vão evoluindo. Então, você hoje, aqui na terceira dimensão, pode ser o fractal de uma alma que esteja lá na décima dimensão e que tem várias partes dessa alma em várias outras dimensões também. E são todas partes suas, uma vez que vocês fazem parte do todo. Então, a fonte criadora, que é Deus Pai e Mãe, cria a alma começa a sua evolução, ascende de dimensão. A alma originária, que a gente chama aqui de eu superior, cria uma cópia numa dimensão mais baixa, que vai evoluindo, se divide em vários fractais, depois se divide em várias dimensões. A possibilidade de visão da alma possibilita a evolução mais rápida. Ótimo, né? Já vimos aí que a gente tem vários corpos, que são evoluídos do átomo até o anjo. Esses corpos são habitados por centelha divina. A centelha divina, que é a alma, ela se divide em vários fractais, em várias dimensões e locais. Agora vamos pegar o fractal que está aqui na Terra. O fractal que está aqui na Terra, ele também pode se subdividir em várias partes, em vários corpos, sendo que cada corpo numa dimensão. Então a gente tem de forma mais básica, 7 corpos principais, que seria o corpo físico, que é a carne, o corpo astral, que muitos chamam de perispírito, ou chama de alma, e o etérico, que é o corpo energético que une o espírito e o corpo físico. Acima desse, a gente tem outras subdivisões do nosso corpo, que é o mental superior, o búdico e o átmico, que seria a centelha divina propriamente dita. Então, a caminhada de um fractal dentro de uma dimensão cria uma linha evolucionária só desse fractal. Esse fractal de vocês está aqui na Terra, então ele criou uma caminhada lá atrás, há várias e várias encarnações, que é só dele. Os outros fractais vão criar outras caminhadas. Essa caminhada, ela vai criando débitos e créditos, onde a gente vai chamar os débitos de karma e os créditos de dharma, e isso precisa ser equilibrado energeticamente no universo, que é a lei da colheita. O que você planta, você colhe, o que você faz, volta para você. O corpo físico que nós falamos, que é um corpo material, ele é temporário, é um corpo de terceira dimensão, é uma roupa material, que um dia a gente vai falecer esse corpo no final da energia dele, e ele fica por aqui, decompõe e volta para o planeta. A gente tem o etérico, que é semimaterial, que é energia, que também se dissolve após a morte do corpo físico. Mas o corpo astral, mental, superior, inferior, o búdico e o átmico, eles são eternos, eles não vão se desfazer. Além, então, dessa questão das várias divisões, a gente tem os níveis de consciência. A gente tem níveis de consciência que fica no cérebro perispiritual, níveis de consciência do cérebro físico, do nosso cérebro átmico, e a gente pode, quando a gente está dormindo, que a gente desdobra do nosso corpo, ter várias experiências que depois não são passadas para esse corpo material, porque são lembranças de um corpo muito sutil. O contrário não é verdadeiro. Então, voltando aí, essas são as figuras dos nossos corpos principais, onde a gente tem o espírito, o corpo búdico, né, o átmico, que é o espírito, o corpo físico é um suporte material, o duplo etérico é o mantenedor energético, que a gente vai trabalhar as doenças muito em cima deles. Hoje, a ciência holística ou medicina holística trabalha a cura do duplo etérico para que depois reflita no corpo físico, causando uma cura do corpo físico. E o corpo espiritual que está ligado principalmente com os sentimentos de amor, afeto, gratidão, orgulho, egoísmo, mágoas. O inferior mental está ligado com a imaginação, razão, raciocínio. O superior com força, determinação, fé. O corpo búdico é onde fica gravadas todos os acontecimentos de todas as nossas reencarnações, de tudo que a gente viveu durante todo o tempo infinito do universo, e o espírito, propriamente dito, que é a centelha divina. Bom,
Nós dividimos o fractal que veio aqui da Terra em 7 partes, e essas partes, elas ainda podem ser subdivididas em várias outras partes. O corpo físico não se subdivide, o corpo etérico, que é a energia, não se subdivide, mas os corpos superiores a esses dois, eles podem ser divididos em várias outras fases. Então, o mental, o perispírito ou astral, ele está ligado com o sentimento. A gente tem dentro do sentimento o amor, gratidão, a fé, a angústia, mágoas. A gente pode criar personalidades ou submúltiplos desse corpo dentro do nosso corpo atual. E no corpo mental, a mesma coisa, reflexão, raciocínio, imaginação, poder, vícios, que são partes da inteligência. O superior, que é da vontade, determinação, fé, força, desânimo, preguiça, e vários outros corpos também podem ser criados. Para vocês terem uma noção, então, os nossos corpos setenários, que nós falamos, eles são, então, subdividíveis, e cada subdivisão ocupa um nível de vibração dentro das dimensões. A gente viu que cada corpo está em uma dimensão. Então, por exemplo, se a gente pegar o corpo astral numa dimensão de 400 Hz, a gente tem um corpo que seria o relacionado com o sentimento de angústia, que estaria vibrando a 385, o da mágoa vibrando a 390, o do orgulho a 395, todos ocupando o mesmo espaço do corpo, uma vez que eles estão em frequências diferentes. E depois a gente ainda pode subdividir esses corpos em outros níveis ainda, como amor incondicional, amor puro, amor fraterno. Bom, nesse primeiro momento, o que a gente tinha para passar para vocês de mensagem, só para a gente começar o nosso entendimento, e esses conhecimentos serão muito úteis daqui para frente, porque a gente vai falar que talvez seja o que interessa mais a vocês, do outro lado do véu, é essa evolução. A gente tem os corpos que evoluem do átomo até o anjo, conforme a gente viu, passando pelo reino mineral, vegetal, mineral e vários outros. A gente tem a centelha divina que vai ocupar esses corpos quando ele chega no nível de corpo hominal, daí para frente, que são divididos em vários fractais, em várias dimensões, universos e planetas. A gente depois pega esse fractal, divide ele em corpos centenários, que tem várias frequências. A gente pega esses corpos centenários, divide eles em subfrequências, que são relacionados com um com o outro. E tudo isso a gente pode pegar, dizer que isso forma os nossos vários eus. Ou seja, você que está aí me ouvindo neste momento não é um ser único, você não é unitário, você é coletivo. E você está espalhado em vários níveis de frequência, de corpos, de locais, sendo que você é o todo, mas o todo é você mantendo ainda a sua individualidade. E a gente fica por aqui nesta semana. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo para convosco. Está escrito em Tessalonicenses 5:18. Tenham uma boa semana e fiquem na paz do nosso Cristo. Que assim seja. Amém.